Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta. E hoje é o nosso dia de número 334 do nosso plano. Estamos seguindo, graças ao nosso bom Deus, firmes e fortes. E vamos dar continuidade à leitura da carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2. Ontem foi a visão panorâmica e o capítulo 1. Vamos fazer nossa oração. Amado Deus, querido, bondoso Pai, louvamos, agradecemos ao Senhor e ao Teu santo nome entregamos honra, glória, louvor e toda adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso guia, nosso Consolador, Libertador, o Messias tão esperado, aquele que a Bíblia toda já vinha apontando como o nosso Redentor, o nosso resgatador. E muito obrigado por ter nos revelado esse plano, por estar trazendo o entendimento correto através da leitura da Tua Palavra durante esse ano que nós estamos. Obrigado, Jesus. Pedimos mais uma vez a Tua bênção ao olharmos para os textos sagrados, que possamos interpretar da forma correta. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar a Bíblia na tela e vamos para o capítulo 2. Deixa eu só abrir aqui o meu retorno. Só um instante. Deixa eu abrir aqui o retorno para ver como que está chegando aí para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Só mais um minutinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Bom, pelo que me consta, então tá tudo ok aqui. Vamos seguir com a leitura. Versículo 1. A carta de Paulo, né? Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ele está falando aqui do tempo em que ele foi açoitado e preso. Isso aconteceu lá em Atos 16, vale até a pena a gente dar uma olhada lá. Atos capítulo 16. Paulo está falando para eles aqui dessa cena aqui, ó. Atos 16, versículo 16. Ó. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Então, ela tinha um espírito de adivinhação, né? Coisa do demônio isso. Não tinha nada de Deus nisso. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltando-se, disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E, vendo seus senhores que a esperança do lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E, tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Então, essa cena aqui que o apóstolo Paulo está fazendo questão de lembrar aos
Tessalonicenses. Deixa eu abrir aqui. Quando ele disse: porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos. Essa região que Paulo cita aqui é exatamente a região que ele estava, que nós acabamos de ler no livro de Atos, capítulo 16. Então, por expulsar um demônio ali, ele foi açoitado e lançado na prisão, envergonhado, né? É o que ele fala aqui. Mesmo depois de termos sofrido e sido envergonhados. Sabeis, como sabeis em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é nossa testemunha. Então, ele está falando aqui, ó, a nossa palavra, a nossa mensagem é para agradar a Deus e não aos homens. E vocês sabem que as nossas palavras, o nosso jeito de falar, não é de forma a lisonjear ninguém e com nenhum pretexto de avareza, nenhum interesse pessoal, não querendo ganhar nada com isso. Deus é testemunha. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados como os apóstolos de Cristo, mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque eres muito queridos a nós. Então, é o que eu falei na visão panorâmica. O apóstolo Paulo, além de pregar o Evangelho, ele mostrava com a sua própria vida o Evangelho. E nesta feita aqui, nessa cena, ele está falando o seguinte, ó, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho em dor, porque, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Foi um tempo que Paulo trabalhava construindo tendas, que também está escrito lá no livro de Atos, para não ser pesado para ninguém. Então ele trabalhava dia e noite, trabalhando e pregando o Evangelho, bivocacionado por um tempo, para não ser pesado para ninguém. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensível nos portamos para convosco, os que crestes. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós como o Pai faz a seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não a palavra de homens, mas, segundo na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos ao máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Então, Paulo está falando aqui da perseguição que a igreja estava sofrendo.
e que de forma particular ele estava sofrendo. Vocês se lembram que eu falei para vocês que quando essa equipe de missionários chegaram lá, logo se levantou uma perseguição e foram até a casa de Jason, onde eles estavam morando, para querer pegá-los, prendê-los, e nesse momento não acharam, estava só Jason ali. Jason foi preso, pagou uma fiança, mas ele teve que prometer que aquilo não aconteceria mais, né? Pelo menos daquela forma. Então Paulo, ele teve que sair de lá. Só que Paulo desejava voltar. Muitas vezes ele fala aqui, uma ou outra vez, eu quis voltar aí, mas Satanás nos impediu. A palavra Satanás significa adversário. Essa expressão Satanás nos impediu se refere à perseguição que Paulo estava enfrentando. Não é que Satanás incorporou, manifestou e teve poder sobre Paulo e impediu. Não, no caso é por causa da perseguição. O adversário, os adversários, Satanás, estava nos impedindo de chegar até vocês. Versículo 19. Por qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e alegria. Vamos para o próximo capítulo, capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por essas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, porque verdadeiramente, ainda estando convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, Paulo está falando, toda essa perseguição que vocês estão passando, eu já disse que seria assim mesmo. Estou mandando Timóteo aí para consolidar e consolar vocês, e estejam cientes, não se abalem por causa das perseguições. Essas perseguições fazem parte do viver cristão, isso ficou muito claro. O próprio Senhor Jesus disse, né, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Isso está lá em João capítulo 15. Então, no final das contas, a perseguição fez parte do plano de Deus. Por quê? Devido à perseguição, Paulo teve que sair dali para outro lugar. Chegando a outro lugar, se levanta outra perseguição. Ele sai dali e vai para outro. E assim, Paulo ia de cidade em cidade, e assim o evangelho se espalhou. Foi bom a perseguição, foi boa. Versículo 5. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Então, Timóteo volta, traz boas notícias. Paulo, o povo lá está na fé, o povo lá está praticando a caridade, eles trazem boas lembranças de você, eles querem muito te ver, assim como você quer vê-los. Versículo 7. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dirija nosso caminho até vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Ao final, Ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Vamos para o capítulo 4. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir mais e mais,
Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então veja, essa santificação aqui que Paulo está citando diz respeito à consagração cristã, a vida separada a Deus. E ele coloca aqui no contexto a fornicação. Vamos ler de novo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Você sabe que fornicação é o sexo fora do casamento, né? Então, Paulo está falando aqui de uma santidade onde o sexo só é aceito no contexto de casamento. E no versículo imediato, no versículo seguinte, ele fala, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, o conselho de Paulo aqui é o seguinte, que cada um tenha controle de si mesmo. Ele usa esse termo aí, controle o seu vaso. Possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, que nem o homem oprima ou engane seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais, e que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Cada um cuida da sua própria vida. Trabalha direitinho, não traga problema para a igreja, continue amando uns aos outros, enfim. Versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que não tenhais falta de nada. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, aqui do versículo 13 ao versículo 18, é aquela parte que eu falei na visão panorâmica, onde o apóstolo Paulo ele vai corrigir o ensino quanto à doutrina da salvação. Alguns não entenderam muito bem, alguns estavam inclusive tristes por causa dos mortos. Poxa, se há uma promessa que nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens, então o que acontecerá com aqueles que já morreram? Eles perderão esse privilégio? O apóstolo Paulo falou, não. A respeito dos que dormem, que é uma metáfora para a morte, né? Para aqueles que já morreram, Paulo está dizendo o seguinte, não fiquem tristes, vocês não estão compreendendo muito bem como vai ser. O que acontece é o seguinte, esses que já morreram ressuscitarão com Cristo, quando ele vier em poder e glória, no toque da trombeta, primeiro estes se encontrarão com ele
E nós, os que estivermos vivos, ele fala nós porque Paulo acreditava que poderia acontecer em qualquer momento, tá? Mas não aconteceu no tempo deles. Nós aguardamos também esse momento. Então, Cristo desce, os mortos ressuscitam e na sequência, logo na sequência, os que estiverem vivos serão arrebatados. A palavra arrebatado no original é rapto, raptados, tomados de assalto. Vai ser muito rápido, vai ser num abrir e fechar de olhos. Todos nós nos encontraremos nas nuvens. Então, consolem uns aos outros com essa palavra, alegrem uns aos outros, animem uns aos outros com essas palavras. Para aqueles que não têm esse entendimento, a perda de um familiar, de um ente querido, daquele que morre em Cristo, para aqueles que não têm esse entendimento, então ficam tristes, né? Perder um familiar, não tem esse entendimento, não estão em Cristo. Para nós que estamos em Cristo e perdemos aqui um familiar que também está em Cristo, isso para nós é motivo de alegria, não é motivo de tristeza, tá? A gente sente a perda física do corpo, da companhia daquela pessoa aqui, mas nos alegramos porque sabemos que nos encontraremos nas nuvens. Vamos para o capítulo 5. Versículo 1. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. O que é os tempos e estações? Fim dos tempos, os eventos finais. Paulo falou, não necessita que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Vocês já sabem que vai acontecer de forma inesperada. Para que eu vou ficar falando sobre isso de novo? Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Então ele está falando o seguinte, vai ser de repente, de forma inesperada, quando pensarem que está tudo bem, paz e segurança, então virão as dores de parto. As dores de parto é também uma metáfora, né? Assim como as dores de parto, as contrações, elas vão se intensificando e diminuindo o espaço entre uma e outra até o nascimento, assim será também, da mesma forma, antecederá os eventos finais. A mulher, ela sente ali a primeira contração, não dói tanto assim, e depois de um espaço mais longo de tempo vem outra, daqui a pouco vem outra, o espaço vai diminuindo e a dor aumentando. Assim tem sido, e nós temos visto isso. Então, ouvia-se falar de terremotos, daqueles eventos dos finais do tempo, em um espaço muito longo, agora todo ano tem. Daqui a pouco todo mês vai ter. Daqui a pouco todo dia. E quando a gente menos perceber, Cristo já vai estar por aqui. Fiquemos atentos quanto a isso. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não devemos nos preocupar com isso, nós os salvos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um versículo que abre um precedente para o entendimento de que a ira, esse derramar de ira na terra, que é esse período aí de muita tribulação, não está destinada aos salvos, tá? Abre um precedente, não vou entrar nesse assunto, isso aqui não é um estudo sobre escatologia, sobre tribulação ou não, mas é um dos versículos que corroboram para o entendimento de que a ira que será derramada não será sobre aqueles que estão em Cristo. Para Deus, versículo 9, porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele.
Pelo que consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e o que tenhais em grande estima em amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Esse conselho aqui de Paulo é para que a igreja respeite, tenha estima com a sua liderança. Aqueles que trabalham entre vós, presidem entre vós no Senhor, aqueles que vos admoestam, aqueles que vos ensinam, aqueles que pregam para vocês, aqueles que cuidam de vocês, claro, né? Não o falso ensino. Então, que tenhais em grande estima, em amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Ter respeito, ter consideração. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeneiros. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal, e a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Esse orai sem cessar não é que você vai ficar 24 horas, né, orando, mas isso aqui diz respeito à vida de oração. Temos que ter vida de oração. Versículo 18. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas e retende o que é bom. O que significa isso? O apóstolo Paulo, ele está dando uma abertura, não despreze as profecias, mas examinem todas as coisas e retenha só o que for bom. Examinar é julgar, meus irmãos. Aí tem gente que fica com aquele mimimi, né? Ai, não julguei, não pode julgar. Não, tem que julgar, tem que examinar. Deixa eu ver. Tá, pode falar, prega aí. Você quer entregar uma mensagem? Entrega a mensagem. Agora deixa eu examinar essa mensagem. Deixa eu ver se realmente é bíblico, se faz sentido. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Eu oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém e amém. Concluímos então mais um livro, graças a Deus. Estamos seguindo para a conclusão do nosso plano bíblico anual. Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.